Não, hoje não é a colunista Dani Estevam que fala sobre futuro e tecnologia, é a nossa maravilhosa colunista Renata Monerá. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, gente. Boa tarde. Olha que ia ser uma ótima ideia trazer a Dani para falar com isso. Nossa, dose dupla. Ó, eu acho que uma próxima temporada a gente tem que fazer uns combinadinhos, né? Uns collabs. Umas collabs. Eu invadi um dia deles, do Renato. A gente Nossa, você e o do Ricardo Meira, você que adora arquitetura, montou uma casa, precisa. Pouco tempo. Nossa, eu acho que é demais. Eu acho que a gente vai ter que fazer essas collabs. Vamos fazer collabs de colunistas. E aí o tema hoje, que eu coloquei pra gente conversar um pouquinho, foi sobre futuro. Me perguntaram assim, essa coluna é sobre estilo de vida? Eu falei, é um estilo de vida, mas é um recorte muito parecido com a minha vida, é uma crônica, né, Bá? Então, assim, eu trago algumas coisas que, né, que estão aí rondando os meus pensamentos, o meu cotidiano, a minha vida. E como eu acho que isso está dentro do subconsciente ou do consciente coletivo, eu trago aqui para compartilhar com vocês. Fechou. Então, esse tema, que é isso? E futuro, como eu sempre falo também para Renata, a gente está fazendo essas primeiras temporadas com temas mais amplos, porque dá tantos recortes, né? E aí nisso você fechou exatamente uma linha narrativa de todas essas dicas que você dá. Exatamente. Aí, assim, as próximas temporadas a gente se debruça mais em alguns temas. Mas a gente vai estar colocando os ouvintes também para ajudar a gente a definir o que é melhor, o que a gente... a gente teve temas que foram tão incríveis de compartilhamento, de mensagens inbox, que eu acho que rendem muito uma colaboração com o ouvinte. Hoje eu estou falando sobre futuro. Estava dentro da minha listinha de coisas para conversar com vocês. E aí, coincidentemente, ontem eu fui almoçar com duas amigas que nós temos ali a nossa faixa etária entre 40... Eu estou bem no meio, né? 45 e 55 anos. A gente tem profissões muito parecidas, a nossa formação é muito parecida. E em determinado momento do almoço, a gente começou a falar muito sobre futuro, né? Não de um jeito muito empírico, holístico, mas de um jeito muito prático, né? Como é que a gente percebia aquele momento da nossa carreira, o que a gente vinha para frente? Era um papo fluido, não era uma coisa séria, né? Não tinha chopp, não tinha vinho, porque era um almoço dia de semana, mas a gente estava ali comendo uma comidinha gostosa e a gente começou a falar sobre isso. Uma das amigas, muito bem colocada na carreira hoje, tem se programado para fazer uma transição de carreira, né? Olha. É super legal, é uma marqueteira, assim, fenomenal, e estudou nos últimos anos psicologia. Isso ganhou um vulto na época da pandemia, se formou, enfim, já está atendendo e está vivendo essa vida dupla. Então, tudo indica que daqui para frente isso também será uma profissão, aí vai ser a profissão principal. Não tão imediatamente, mas essa transição. A outra já é muito mais financeira, fiquei assim, preciso de umas aulas urgentes, porque ela tem milhões de tabelas, é a pessoa que investe, a pessoa que tem um fundo para cada coisa, a pessoa que tem na rubrica lá de despesa, viagem, né? Eu acho isso tão legal, né? Quem tem uma rubrica de viagem, né? Tá tudo ali milimetricamente orçado, planejando para o futuro, né? E eu tô no meio do caminho, porque amo a minha profissão, gosto, tenho me desafiado muito em estar aqui. Acho que isso pode ser uma história que vai me levar para caminhos futuros, mas amo o que eu estou fazendo agora, não tenho essa preocupação de pensar num momento novo de carreira. Mas isso me acendeu. O que eu quero? Uma vida acadêmica? Como é que eu sou uma pessoa jurídica, eu não tenho uma aposentadoria. Então, de fato, eu preciso construir o meu presente nesse momento. Então, essa discussão foi muito legal, porque eu falei, cara, eu vou levar amanhã para a rádio essa dúvida e esse pensamento que eu acho que passa por muita gente, né? O que a gente faz hoje no presente que pode contribuir para a gente no futuro? E aí, sobre os mais diferentes aspectos, né? Porque isso a gente está falando de uma pessoa pensando no seu plano de aposentadoria, ou não aposentadoria, mas daqui a 10 anos, porque, de fato, por mais ativo que a gente esteja, as demandas são outras, as necessidades são outras, os desejos são outros, né? Como é que vou moldar os meus desejos para o futuro? E a gente vive numa sociedade muito volátil, a gente está mudando tudo, né? Então, assim, como é que a gente se prepara também para esse futuro tão incerto,
né? Então, hoje eu trouxe algumas dicas, aí também trouxe dicas, né, desde mais técnicas até mais românticas, mas para a gente pensar no futuro não como uma coisa que vai contra, não tão esperançosamente, com aquela coisa romantizada, mas de um jeito prático, mas também com bastante esperança. E aí até trago uma frase do André Carvalhal, do livro dele, que é uma das minhas dicas, Como Salvar o Futuro, Ações para o Presente. Que lindo. Uma frase que me tocou muito, que o medo é o oposto da confiança. O medo é aquilo que nos trava, é que tira a gente do fluxo. Quando a gente tem confiança, há fluxo. Ou seja, a gente não precisa ter medo do futuro. A gente precisa confiar naquilo que a gente é e naquilo que a gente faz. E aí a gente entra numa outra onda, num outro rolê de se autoconhecer, de entender se a gente precisa se reprogramar ou não, se repaginar ou não, se a gente precisa, onde a gente pode se recolocar. E se a gente precisa de fato tudo isso, se a gente pode dar só seguimento no fluxo e tá tudo bem, mas é muito importante a gente reconhecer e conhecer esse processo. Então, aí, entre os livros que eu queria indicar hoje, tem esse do André Carvalhal. Quem não conhece, conheçam. O perfil dele no Instagram eu sigo no Instagram. Carvalhando. Ele é demais, ele tem um monte de livro bacana. Ele é um cara original da área da moda, mas ele é um futurista, ele fala muito bem, ele tem, nossa, sacadas. E todos os livros dele, assim como aqui na coluna, ele traz insights, depois de cada capítulo, de documentários, de livros, de aplicativos, é muito legal também. Então, Como Salvar o Futuro, Ações para o Presente. Eu trouxe também um livro que é um ensaio. Você já leu alguma coisa da Chimamanda? Chorei, esse aí mesmo. Ai, eu amo tudo da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana. Chorei! É tudo muito legal que ela escreve, mas ela tem 2 ensaios, né? Um é Como Criar Crianças Feministas, Lindo, que é demais, lindo, curtinho. lindo. E esse que é o perigo de uma história única. Os 2 são TED Talks, tá? Quem não quiser ler, pode ir lá no YouTube ou na plataforma da TEDx, tá lá. E esse é muito legal porque é legal nesse momento aí que a gente também fala de fake news, de inteligência artificial, né? Eu tô indo até um pouco mais para frente, mas assim, é que a gente é importante, a gente é a soma de tudo aquilo que a gente vive e daquilo tudo que a gente imputa a construir. Então, a gente não pode ter um discurso único sobre as coisas, né? Inclusive sobre nós mesmos. Inclusive sobre nós mesmos. Ontem eu vi um post de uma influenciadora que foi super desconfortante para mim, porque ela pensa exatamente o oposto do que eu penso. Mas eu fiz eu travei essa batalha comigo de ler até o final, de entender o arco de vivência dessa pessoa. E entender que a minha verdade está longe de ser absoluta, né? E assim esse livrinho pequenininho reforça isso, porque a gente não pode ser uma pessoa de uma história única. Trouxe um outro livro também que chama Nude. Esse é um livro que eu tenho usado muito no trabalho, chama Como Tomar Decisões Melhores. É um livro, você já leu esse livro? Não. É muito legal, já é uma versão atualizada, que são insights no nosso dia a dia, para a gente, com a vida cotidiana da gente, como a gente pode fazer para gastar de forma melhor, empreender de forma melhor, no dia a dia, nas nossas ações cotidianas, tá? Não é nada, não é um plano de negócios, você não vai... É no dia a dia como a gente pode fazer diferente, com sacadas diferentes. E trouxe Uma Mente Afiada, é meu, eu ainda não li, mas eu acho que para o futuro o que eu mais desejo é que eu esteja lúcida com a cabeça ativa. Então esse livro eu acho que tem muito a ver com o futuro. Não, e é muito legal você falar os futuros possíveis, né? Meu marido, ele é mega organizado financeiramente e fica pensando muito no futuro, assim, no eu velhinho, eu velhinho, eu velhinho. E foi muito curioso, ele me contaminou com isso, a gente sempre fica fazendo planos, né, para o futuro, para os nossos eu velhinhos, assim. E aí eu conheci um casal de ciclistas, que é Coragem na Bagagem, ficaram um tempo lá em casa, a gente hospedou eles, estão, sei lá, na Bolívia, agora sei lá onde é que eles estão rodando a América do Sul de bicicleta inteiros. E aí eu falei, vem cá. Aí com essa neurose do meu marido. Eu falei,
E o eu velhinho? E a Iris e o Joey velhinhos? O que vocês estão fazendo? E para eles? Eu tô fazendo isso, eu tô pedalando todo dia, eu não como carne, eu não sei o que, nananã. Eu faço yoga, alongamento todo dia. Esse é o meu plano para o futuro. É não ter doença, para não precisar dessa poupança, para não ter precisar desse dinheiro, para ter sanidade, para ter qualidade de vida, para ter a vida que a gente gosta. É esse o meu futuro. Isso, às vezes a gente não pensa nisso, né? Que, São por exemplo, vários praticar uma futuros, atividade física é você construir um futuro com menos dificuldade de locomoção, mais ativo. Quando você exercita sua mente, você também está cuidando da sua saúde mental. A gente, às vezes, fica muito ficcionado no financeiro. Sucesso profissional, carreira, dinheiro, carreira. Exato. Esse papo ontem me despertou esse gatilho, sabe? O que eu estou fazendo hoje? Que não é só a poupança, que não é só o planejamento financeiro, não é só uma provisão de carreira, mas o que eu estou fazendo hoje para eu ter uma vida melhor? Um cérebro ativo, um corpo ainda habilitado para o dia a dia, paz de espírito, porque tudo isso, se a gente não cuida bem hoje, consome o dinheiro do futuro, né? A Renata um dia falou também, gente, que é muito legal, sobre amizade, sobre essa relação de relacionamento também, e a gente falou das pesquisas que mostram, né, assim, as pessoas mais felizes são aquelas que tiveram relacionamentos melhores, que estreitaram com comunidade, com vizinho, com amigos, e isso a gente sabe que é um exercício diário também, que é um investimento, assim, investimento como investimento financeiro, é investir na sua amizade, investir na sua família, investir, que é isso que, pelo menos as pesquisas, a maior pesquisa de todos os tempos de Harvard aí tá falando que é isso que garante felicidade. É se relacionar, não é ser dependente de nenhuma relação, nem de esposo, esposa, de companheiros, de filhos. Você se manter independente, também é um outro desejo meu, né? E manter relacionamentos. Eu acho que quando a gente tem relacionamentos de forma independente, né? De forma saudáveis, seja ele qual for, né? Eu tenho feito muito esse exercício esse ano, eu já falei em outro programa aqui, que eu sou ótima para fazer amizade e não tão boa para manter. E aí, o meu problema é que às vezes eu me coloco numa posição de indisponibilidade. Então, eu estou fazendo essa força. Esse almoço de ontem foi Imaginei. Uma vez por semana eu estou tentando almoçar, uma vez por semana eu estou tentando buscar minha filha mais cedo na casa da minha mãe para a gente fazer um lanche. Ser mais disponível, chamar minha mãe num domingo, a gente adora conhecer cafés. Agora a gente está fazendo a leitura de um livro juntos, porque eu não consigo ter tempo de participar de um clube do livro. Eu falei, mãe, a gente vai fazer junto. Você vai ser meu clube do livro. E está super funcionando. Eu queria deixar uma dica de uma série que eu amei, que tem a ver com o tempo, como a gente constrói as nossas relações. Provavelmente Bárbara já viu ou o livro ou o filme, que chama Um Dia. Já teve o filme foi protagonizado pela Anne Hathaway. O livro foi um best-seller na década de 90, 2000. Mas a Netflix fez um remake chamado Um Dia, que é um casal, a princípio de amigos, eles são amigos durante muito tempo, se conheceram no dia da formatura deles, numa faculdade em Edimburgo. Depois a história começa em Edimburgo, mas ela rola praticamente toda em Londres, e eles combinam de se encontrar sempre no mesmo dia do ano. E é muito interessante porque eles constroem um relacionamento, e aí é lindo de viver. Vou dar spoiler, a gente chora no final, mas conta muito do que a gente constrói no dia a dia, como isso vai se repercutir no futuro. Então, assim, não é uma série de fazer unha, mas é uma série tranquila, gostosa, não tem suspense, não tem perseguições, mas foi muito reflexiva para mim e muito emocionante. Tá na Netflix. E eu trouxe 2 documentários que eu acho que são interessantes, que é O Futuro, também da Netflix, que é uma produção documental que ele coloca várias pessoas, especialistas sobre várias tendências, que estudam ali as possibilidades no dia a dia de construir um futuro melhor. Abstract, que é The Art of Design, que também é da Netflix, é muito legal. É uma perspectiva do futuro, sob a ótica do design funcional, do design industrial, tudo que a gente vai precisar para estar ao nosso alcance de forma mais rápida, que nos acessore, né? Não só na parte motora, mas também na parte visual, beleza. mental. É lindo esse documentário, É lindo. Sabe aquele documentário que dá para colocar, inclusive, no dia de festa, porque as imagens são tão maravilhosas que ele funciona como quadro também. E aí trouxe 3 livros, ou 3 filmes, vou passar rapidinho. Efeito Borboleta, é um filme muito antigo,
mas que também mostra o que, que a gente faz hoje, como pode repercutir no futuro, e ele vai voltando, e cada mudança no presente ou no passado muda o futuro. Então, isso é uma coisa muito legal. Um outro filme que eu apaixonei da Netflix, que é um romance, que chama Uma Ilha Bem Distante. É uma mulher 50 a mais, que, enfim, tem um acontecimento na sua vida familiar e ela meio que foge dessa rotina e vai para a Croácia. E é lindo, e aí, assim, é muito legal. E eu acho que é bem... E ela se transforma... É uma mulher que você olha, você acha que é uma mulher muito judiada do tempo, e ela se transforma numa mulher linda, né? E eu trouxe um para criança também, que é o Toy Story 3. Para criança nada, gente. Toy Story nunca foi filme de criança, essa é a minha Nunca, teoria. nem assim. Divertidamente, nem Soul, né? Não, isso é O tudo Toy pra gente. Story, o 3, ele é mais impactante porque ele conta esse momento de desprender. Porque você amadurecer também significa você fazer escolhas. E escolhas, quando você faz escolhas, você também opta em não viver uma coisa a mais. E é isso, assim, o Andy virou adulto, ele precisa passar os brinquedos para frente. E a minha mãe falava, né, quando a gente terminava um namoro, alguma coisa, minha mãe falava, até quando é bom, precisa ser ruim. Então, o momento da ruptura não é bom. Mas, assim, é bom a gente ter esse olhar mais otimista, mais positivo com relação às coisas. E aí já vou dar as diquinhas do Brasília, tá? Então, a gente falou muito de futuro. E o Brasília, amanhã e depois, tem um evento incrível que já acontece há 3 anos. Nos 2 anos passados, ele tinha um nome que chamava Celebre a Maturidade. É um evento que fala para todas as mulheres, mas a gente coloca como protagonistas as mulheres 50 a mais, que são tão revolucionárias, até quando elas não fazem nada no dia de hoje. Porque elas pensam diferente, elas agem diferentes, elas mudaram o mindset de como o mundo se relaciona, não só com as mulheres, mas como um todo. Então, esse evento agora chama Happy Aging, né, de um envelhecimento feliz, essa é a tradução, com aí uma complementação Mulher Hoje, Mulher Sempre. Então, fala muito sobre o feminismo, sobre como a gente se relaciona com o empreendedorismo, com a nossa saúde, com beleza, com novos projetos. Então, amanhã e depois, dia 4 e 5, às 13 e às 18 horas, a gente tem um talk no estilo sofá de casa, tá? A gente tem ali 3, 4 painelistas, todas super interessantes, mulheres de Brasília, e a gente está trazendo também algumas convidadas de fora. O perfil Viva Coroa, que é um perfil muito legal, está participando de um dia dos talks. A Alejandra Lohans, que foi lá investidora do Shark Tank, também é maravilhosa, está participando de um talk. E a moderadora desse ano é a Babi Xavier, aí apresentadora, atriz. Acho que vai ser incrível. Então, entrem lá nas redes do Brasília Shopping. A programação está toda lá, está incrível. Amanhã e depois é gratuito. O espaço é sujeito à lotação, mas chegou, sentou. Eu acho que quem for não vai se arrepender com os diálogos e é uma conversa fluida de amigas sobre esses temas tão maravilhosos. Queria fazer um agradecimento a 2 lojas que também estão nos apoiando nesse evento. Uma é a Livraria da Vila, que eu tô quase sócia da Livraria da Vila, né, nesse programa, que abre as suas portas no dia 11, então a Livraria da Vila já vem fazendo coisas com a gente desde então, e a Mob, que é uma loja de vestuário feminino, que inaugura amanhã e já vai vestir aí as nossas convidadas, tá bom? Gente, sensacional. Obrigada. Muito obrigada, Rê, como sempre, dicas lindezas. Ai, obrigada, tá tudo lá no meu Instagram e do da Nova Brasil FM, tá, gente? Um beijo.